Você viajou no tempo e foi parar no Antigo Egito, há mais de 2100 anos atrás. Seus olhos se abrem lentamente. O chão de barro está frio sob seu corpo e o cheiro de fumaça de fogueiras ainda paira no ar. Lá fora, o céu começa a clarear atrás das palmeiras. Você ouve vozes abafadas, o tilintar de ferramentas sendo reunidas, o grasnar de um ganso domesticado. Um novo dia começa em Gizé, no ano 25 do reinado de Quéops. Você é um Emunéfer, um trabalhador excelente, e hoje, como em todos os dias, ajudará a construir a escada para a eternidade do faraó. Antes de sair, você faz uma oferenda a Ptah, não por devoção, mas por precaução. Os deuses estão em tudo aqui. No pão que você come, oferenda a Osíris. No sol que te queima, Ra, até nos acidentes de trabalho. Culpa de Sete. Você sabia que os egípcios eram um povo extremamente devotos a seus deuses? E eles tinham centenas deles. Cada traço da vida e da natureza era regido por um deus diferente. Havia o deus do sol, da lua, do rio, da justiça, dos mortos, enfim. O próprio faraó era considerado um deus encarnado. Os operários egípcios tinham seus próprios deuses informais. Em Deir el-Medina, adoravam Meret-Seger, a deusa cobra das montanhas, que picava os culpados de crimes, mas perdoava os arrependidos. Haviam também os deuses que atualmente são pouco citados, mas que eram bem populares, como o deus Bes, um deus anão protetor do lar, e que afastava os demônios com sua face assustadora. O sol ainda não nasceu completamente quando você pisa na estrada de terra batida, que leva ao canteiro de obras. À sua esquerda, mulheres já estão moendo grãos entre pedras, preparando o pão que alimentará os trabalhadores. Um menino corre com um cântaro de água equilibrado na cabeça. Você passa a mão no pequeno amuleto de Ptah, que carrega no pescoço. O ar já está quente e você sente os primeiros grãos de areia grudando em sua pele suada. Você sabia que os construtores das pirâmides não eram escravos? Eles eram trabalhadores organizados e especializados. Viviam em vilas operárias próximas às pirâmides, em condições relativamente boas. Eram enterrados com honrarias e recebiam pagamentos em mercadorias, como pães, cerveja e outros bens. Seus músculos queimam enquanto você e seus companheiros puxam as pesadas cordas de papiro. O bloco de calcário, tão grande quanto um carro de boi, balança perigosamente no ar. Um escriba observa atentamente, fazendo anotações em seu papiro. Mais à esquerda, grita o capataz. Você sente a corda cortando suas mãos calejadas, mas não pode parar. Atrasos significam menos rações de cerveja no final do dia. O sol do meio-dia está implacável agora, quase cegando você. Como diz o provérbio dos trabalhadores, a sombra é o melhor remédio para o cansaço, mas hoje não há sombra para descansar. Você sabia que a primeira greve de trabalhadores registrada foi no Egito Antigo? Isso ocorreu durante o reinado do faraó Ramsés III, por volta de 1156 a.C., no ano 29 de seu governo. Os trabalhadores do vilarejo de Deir el-Medina, responsáveis pela construção de tumbas reais no Vale dos Reis, paralisaram seus trabalhos, porque não receberam seus pagamentos, que eram feitos em alimentos como trigo, cevada e óleo. Eles paralisaram a produção até que o governo liberasse o pagamento, e assim conseguiram suas reivindicações. Veja
um companheiro de trabalho se machucou no serviço. Os médicos do canteiro de obras examinam os trabalhadores machucados e colocam ataduras ou passam mel, dependendo da lesão. Você sabia que um dos primeiros exemplos de medicina ocupacional pertence aos egípcios? Os egípcios tinham médicos nos canteiros de obras, especialmente nas construções reais. Eles usavam uma combinação de magia, ervas medicinais e técnicas cirúrgicas para manter os trabalhadores saudáveis. Os ajudantes de grandes obras eram valiosos para o governo, então os faraós e administradores mantinham médicos, chamados de suno, no local para tratar ferimentos, doenças e até picadas de escorpião, comum no deserto. Finalmente, o som da corneta anuncia a pausa. Alguém lhe entrega uma tigela de cerveja turva e um pedaço de pão achatado, seu salário pelo trabalho da manhã. Durante o intervalo, seus colegas riem de uma piada suja sobre o escriba bêbado. Um velho operário mostra orgulhosamente a tatuagem de basquete em seu ombro. Dizem que protege contra acidentes. Você busca um lugar mais reservado para comer e apreciar a paisagem daquele mundo que você está ajudando a construir. Você sabia que, de acordo com estudos recentes como os do egiptólogo Mark Leonard, cerca de 20.000 a 30.000 trabalhadores atuavam por vez em turnos rotativos na construção das grandes pirâmides? Ao longo das décadas de construção, dezenas de milhares podem ter participado, mas não simultaneamente, como pedreiros, carpinteiros, engenheiros e artesãos especializados, além dos camponeses que trabalhavam durante a cheia do Nilo, quando a agricultura parava. Você volta para o segundo turno. O tempo passa e o sol começa a descer sobre o Nilo, quando você finalmente larga suas ferramentas. Seus braços doem como nunca, mas há uma estranha satisfação em ver a sombra da pirâmide se alongando sobre o deserto. No caminho de volta, você para diante de um pequeno altar improvisado, onde alguém deixou figos secos para Hathor. Você acrescenta um gole de sua cerveja. Não custa agradar aos deuses. Enquanto o último raio de sol ilumina os blocos, perfeitamente alinhados, você entende. Quando esta pirâmide estiver concluída e o faraó ascender aos céus, parte de você irá com ele. Seu nome pode não estar escrito em nenhum papiro, mas suas mãos moldaram a eternidade. Você anda pela vila operária até a sua cabana. Chegando lá, você agradece aos deuses por mais um dia abençoado de trabalho. E finalmente se deita, exausto. Lá fora, as fogueiras do acampamento cintilam como estrelas caídas no deserto. Amanhã será outro dia igual, mas por enquanto você fecha os olhos, enquanto o som distante de tambores rituais te leva ao sono. A pirâmide espera. Olá, caro explorador. Bem-vindo de volta. Hoje você está no Antigo Egito e seu desafio será sobreviver a um dia como escravo. Você vai conseguir? O sol ainda não havia nascido quando as correntes nos tornozelos começaram a ranger. O frio da noite no deserto grudava na pele, mas os guardas já percorriam pelas portas de palha das barracas, gritando ordens em egípcio. Seu nome era Mentu, mas aqui você era apenas o asiático, um entre centenas de escravos capturados nas campanhas do faraó no Levante. Enquanto se levanta, uma dor surda percorre suas costas, consequência de carregar blocos de pedra no dia anterior. Junto com você, há 2 companheiros escravos, que esfregam os olhos com as mãos sujas para despertar, preparando-se para mais um dia de trabalho exaustivo, mas que tentarão não desmaiar para não levarem chicotadas como na semana anterior. Você sabia que, ao contrário do que muitos pensam, os escravos no Egito não eram usados em massa na construção das pirâmides? A maioria trabalhava em minas, campos agrícolas ou como servos domésticos. Os grandes monumentos eram erguidos por trabalhadores assalariados. Os escravizados egípcios eram, em sua maioria, capturados de guerra,
como núbios, líbios e asiáticos, e em casos raros, eram pessoas vendidas por dívidas. Os primeiros raios de sol queimavam como brasas quando vocês foram conduzidos em fila até os campos de cultivo. Seu grupo, composto por núbios, líbios e asiáticos como você, era destinado à colheita. O capataz, um egípcio de torso largo e voz rouca, distribuía as tarefas com um cajado na mão, enquanto os homens mais fortes eram enviados para cavar canais de irrigação. Você e os outros mais fracos recebiam foices de bronze para cortar o trigo. O trabalho era metódico: dobrar, cortar, amarrar em feixes, repetir. Se alguém parasse por mais de alguns segundos, o chicote estalava no ar como um aviso. Você sabia que alguns escravos conseguiam ascender socialmente? Há registros de escravos que, por habilidade ou sorte, se tornaram administradores de propriedades ou até mesmo escribas secundários, embora isso fosse raro. Esse era a chamada alforria por mérito. Outros tipos de alforrias eram a compra da liberdade através de trabalhos extras. Além disso, diferente da escravidão romana, os filhos de escravos não nasciam automaticamente escravos. Quando o sol atingia seu auge, um descanso breve era permitido. A água, turva e morna, era servida em jarros de barro compartilhados por 5 homens. O pão, duro e cheio de farelo, tinha um gosto amargo de cevada mal fermentada. Enquanto mastigava, você observava os escribas anotando a produção do dia em suas tabuletas. Você sabia que os escravos podiam receber pequenos pagamentos em espécie, cerveja, tecido ou até mesmo tempo livre, se excedessem suas cotas de trabalho. Alguns usavam esses bens para negociar pequenos favores dentro da comunidade escrava ou comprar sua liberdade. À tarde, os mais resistentes eram levados para as pedreiras. O calor era insuportável e o pó de calcário grudava na pele, misturando-se ao suor. Seu trabalho era ajudar a arrastar blocos brutos até os trenós de madeira, que seriam puxados por bois até o Nilo. Um erro, um tropeço, um bloco mal posicionado podia custar dedos ou pior. Você já viram um homem ser esmagado por uma pedra que escapara das cordas? Os capatazes nem pararam para olhar, apenas ordenaram que o corpo fosse arrastado para longe antes que atrapalhasse o trabalho. Você sabia que algumas tumbas egípcias mencionam escravos pelo nome? Isso indica que, em casos excepcionais, eles podiam ser considerados parte da família estendida de seus donos, especialmente se servissem por décadas. Além disso, os escravos egípcios possuíam direitos incomuns, como poderem se casar com pessoas livres, ter propriedades e, em alguns casos mais incomuns, processar seus donos. O sol se punha quando vocês eram reunidos para a contagem final. Um escravo estava faltando, um líbio que sumira durante o trabalho. Ninguém comentou, mas todos sabiam. Ou ele tentou fugir, ou desmaiou em algum lugar sob o sol implacável. Você sabia que, embora a fuga fosse quase impossível, alguns escravos conseguiam escapar. Eles se misturavam a caravanas ou navegavam pelo Nilo. Papiros judiciais mencionam recompensas pela captura de fugitivos, descritos com marcas corporais e sotaques estrangeiros. De volta às barracas, um silêncio pesado pairava no ar. Alguns homens murmuraram orações em suas línguas nativas, invocando deuses que talvez nem os ouvissem tão longe de casa. Enquanto a noite caía sobre o Egito, Menpu fechava os olhos. Em algum lugar além do deserto, além do Nilo, talvez ainda existisse um lugar onde ele tinha um nome. Mas aqui, sob as estrelas silenciosas, ele era apenas mais um corpo cansado, mais uma sombra esquecida na terra dos faraós. Antes mesmo do sol raiar sobre Tebas, o escriba Ptah-hotep já estava acordando. Ele era um escriba de alta patente, que trabalhava no templo de Amon-Ra, diferente da massa trabalhadora e escrava.
o escriba de alta patente vivia em uma confortável casa. Possuíam escravos e eram respeitados por todos, fazendo parte de uma ínfima e privilegiada parcela da população. Você sabia que apenas cerca de 1% da população egípcia sabia ler e escrever? Dominar a escrita hieroglífica e depois a hierática e demótica era um privilégio raro, que só os escribas dominavam completamente. Antes de iniciar os trabalhos, você vai para seu ritual matinal, que consiste em lavar as mãos com água perfumada em uma bacia de bronze, vestir sua túnica de linho branco imaculado e fazer uma pequena prece para seu deus patrono, Thoth, o deus da escrita, da sabedoria e dos conhecimentos ocultos. Você sabia que Thoth era o deus dos escribas? Os escribas egípcios tinham uma íntima relação com este deus, representado em forma de ibis ou babuíno. Os egípcios acreditavam que Thoth era o inventor da escrita hieroglifa para registrar o julgamento dos deuses. Os escribas faziam oferendas a Thoth antes de começar a escrever ou recitavam hinos, especialmente no templo de Hermópolis, seu principal centro de culto. Ao romper do dia, o escriba iniciava sua manhã com um desjejum simples mas nutritivo: pão de cevada ainda quente, mergulhado em mel silvestre ou leite de cabra, acompanhado de tâmaras e um punhado de amêndoas. Bebia cerveja fraca, filtrada e diluída em água, mais refrescante que intoxicante, enquanto revisava mentalmente as tarefas do dia. Você sabia que existe um texto chamado A Sátira das Profissões? Este texto era usado exaustivamente nas escolas de escriba. Nele, outras ocupações são humilhadas para glorificar a vida do escriba. Este texto era repetidamente copiado pelos aprendizes de escribas para incentivar os estudantes a valorizarem seu ofício. O texto foi provavelmente escrito por um escriba chamado Duakiti ou Teti para seu filho Pepe, com o objetivo de motivá-lo a estudar e se tornar um escriba. O escriba senta à sombra de uma tamareira em seu jardim privado com sua paleta de escriba, um objeto sagrado, feito de madeira de cedro. A tinta preta, feita de fuligem, era para textos comuns. A vermelha, de ocre, para títulos e nomes de deuses. Seu papiro do dia registraria a colheita de trigo das terras do faraó, mas cada hierógrafo era traçado com a precisão de uma oração. Erros eram inadmissíveis. Manchar um documento oficial era ofender Maat, a deusa da ordem cósmica. Você sabia que existiam vários tipos de escribas? Haviam no Egito os escribas reais, que trabalhavam diretamente para o faraó. Os escribas sacerdotais que trabalhavam nos templos. Os escribas do exército que acompanhavam as campanhas militares. Os escribas agrícolas que trabalhavam nas aldeias e os escribas funerários, que escreviam cartas aos mortos e textos do livro dos mortos. Ao meio-dia, Ptahhotep adentrava o templo de Amon-Ra, onde seu verdadeiro poder se manifestava. Enquanto os sacerdotes realizavam rituais nos santuários internos, ele auditava os estoques de oferendas. 50 jarras de vinho para Amon, 30 lingotes de cobre para Ptah, e discretamente anotava um desvio de 5 jarras consumidas nos festivais. Os sacerdotes sorriam para ele. Afinal, quem controlava os registros controlava a verdade. Em uma coluna escondida, porém, Ptahhotep riscava pequenos sinais. Um código pessoal para Thoth, contando os verdadeiros números. Você sabia que existia muita corrupção e impunidade para o alto escalão no Egito? Papiros de Der el-Medina revelam que escribas e sacerdotes frequentemente negociavam oferendas. Um caso famoso envolveu 300 sacos de grãos emprestados por um escriba em troca de um enterro mais luxuoso para seu pai. Além disso, por seu prestígio e importância, os escribas raramente eram punidos por erros ou corrupção, a menos que ofendessem diretamente o faraó. Em casos de fraude como desviar grãos, muitas vezes recebiam apenas advertências. Após registrar o estoque, chega a hora do almoço, que é servido no pátio secundário do templo de Amon-Ra, junto com outros sacerdotes e funcionários, uma refeição ritualística. Peixe do Nilo assado em ervas, lentilhas temperadas com cominho e cebolas cruas, alimentos considerados puros para quem manipulava textos sagrados.
pães em forma de cone ofertados aos deuses pela manhã eram redistribuídos como parte do repasto. Bebiam vinho do delta, com moderação. Você sabia que, embora raras, há evidências de mulheres escribas? Elas estavam especialmente ligadas a templos ou à realeza. A princesa Nefertiti, da quarta dinastia, é retratada com um rolo de papiro, sugerindo seu status letrado. Outra curiosidade é que alguns escribas ficaram famosos, como Horemheb, que começou como escriba e se tornou faraó da 18ª dinastia. Outro, Amenhotep, filho de Rapu, foi tão venerado que recebeu um culto após sua morte. No final da tarde, Ptahhotep supervisionava seu filho mais velho, Merib, em sua aula de escrita. O garoto hesitava ao desenhar o hieróglifo de Anubis, fazendo o deus parecer mais um chacal doente que um guardião divino. Um escriba não pode ter preguiça, repreendia o pai, apontando para uma estátua. Merib se encolhia, mas sabia que aquele ritual era parte de seu destino. Afinal, famílias de escribas mantinham seus privilégios por gerações, como se fossem escolhidos pelo próprio Deus da escrita. Você sabia que os egípcios acreditavam que a escrita tinha um poder mágico? Escribas redigiam feitiços nos túmulos e nos textos das pirâmides. Dizia-se que Thoth, deus da escrita, lhes concedia sabedoria. Ao cair da noite, chegava a hora do jantar. Foi-lhe servido carne de carneiro guisada com alho poró, pães de trigo finos e figos frescos, servidos em pratos de bronze. Um servo agitava um leque de folhas de palmeira para afastar os insetos, enquanto você, já sem as vestes sacerdotais, bebia uma taça de vinho de romã, desta vez sem cerimônias, apenas desfrutando do silêncio noturno. Você sabia que na esfera jurídica, os escribas atuavam como verdadeiros detetives? Eles investigavam casos complexos de corrupção e roubo. Um documento impressionante que sobreviveu até nossos dias relata como um escriba meticuloso desvendou um elaborado esquema de desvio de cereais do templo de Karnak, demonstrando suas habilidades analíticas. Nos últimos momentos da noite, Ptahhotep queimava um incenso de mirra diante de sua pequena estátua de Thoth em casa. Era seu momento sagrado, longe dos templos, longe do faraó. Naquela hora, ele escrevia em um papiro pessoal poemas sobre o Nilo, observações sobre as estrelas e, às vezes, registros não oficiais, antes de guardar o rolo em um baú lacrado. Thoth, o deus dos segredos, entenderia. Você sabia que alguns papiros privados de escribas foram encontrados com maldições contra ladrões que ousassem lê-los? Um dizia: que Thoth arranque os olhos de quem violar este texto. Agora você vai se preparar para dormir. Você limpa seus pincéis, lavando as pontas dos pincéis de junco em água fresca. No pátio interno, um servo derramava água perfumada com óleo de lótus sobre suas mãos e rosto, limpando simbolicamente as marcas do trabalho. Você vai para seu quarto e, diante do pequeno altar dedicado a Thoth, murmurava uma breve invocação, agradecendo pelo conhecimento registrado durante o dia e pedindo sonhos claros. Por fim, ajustava o apoio de cabeça de ébano sobre o colchão de linho, verificando se este estava alinhado na direção do norte, associado à morada dos deuses. Só então, envolto no aroma do incenso e no zumbido distante dos grilos do Nilo, ele se entregava ao sono, pronto para despertar antes do amanhecer, quando a primeira claridade permitiria reler os textos do dia anterior. Hoje você é um antigo egípcio nobre, que há pouco tempo faleceu. Antes do início de sua jornada da alma, ocorria a preparação de seu corpo. Através de um processo de 70 dias, os sacerdotes embalsamadores, usando máscaras de Anubis e guiados por este deus, transformavam a mortalha mortal em um vaso eterno e imperecível, chamado de Ukat. Um corpo preservado era a âncora fundamental para a vida após a morte. Sem ele, a alma corria o risco de se perder para sempre nas trevas. O processo de mumificação era caro. Apenas os nobres e os ricos podiam bancar a versão completa. A maioria da população era enterrada em covas rasas no deserto,
onde a areia quente e seca realizava uma mumificação natural. Todos seus órgãos foram retirados, exceto seu coração. Seu corpo foi ressecado por Natrão e agora você está sendo enfaixado e logo será colocado em um sarcófago. Para os antigos egípcios, a morte não era um fim, mas uma transição. Era a jornada mais importante que uma alma poderia empreender. Ao último suspiro, o Ka, a força vital, separava-se do corpo, iniciando uma peregrinação através dos perigos do submundo, o Duat, rumo ao julgamento final. Dentro de seu sarcófago foi colocado o Livro dos Mortos, uma coletânea de vários hinos, orações e passos, como um guia de como você deveria se portar na nova jornada que irá começar. Agora, no mundo dos mortos. Você está tomando consciência nesta nova dimensão. Uma densa escuridão está à sua volta. Você só consegue ouvir o som das batidas fracas e lentas do seu coração, o único órgão que lhe restou. Sua respiração está ofegante e fraca. Você se pergunta aonde está. Ficaria ali para sempre, naquele escuro e gélido vazio? Seus pensamentos são interrompidos com a visão de um ponto de luz branco e difuso que aparece longe e que vai se aproximando. Seu Ka se encontra em um corredor repleto de hieróglifos e que parece ser infinito. Cada hieróglifo é um farol, uma instrução para superar os obstáculos invisíveis que assombram este caminho. O objetivo é claro: o Salão das Duas Verdades, o Tribunal de Osíris. Uma curiosidade é que os egípcios acreditavam que após a morte, a alma do falecido precisava de oferendas de comida e bebida para sobreviver no além. Os vivos deixavam comida, roupas e ornamentos para o falecido e mantinham túmulos decorados com textos e imagens. Além disso, utilizavam textos do Livro dos Mortos, como fórmulas mágicas e feitiços, para ajudar o falecido a superar os desafios do submundo e alcançar a vida eterna. Você finalmente atravessa o extenso corredor e entra na sala colossal e vê Anubis, Osíris, Thoth e os 42 juízes. Aqui a jornada solitária termina. Nacht é recebido pela Divina Assembleia. Anubis, o condutor de almas, o guia até a balança. Osíris, o Senhor do Renascimento, preside o tribunal impassível. E os 42 juízes, cada um ligado a um pecado específico, observam. Nacht deve agora recitar a confissão negativa, declarando sua inocência perante cada um deles. A confissão negativa incluía declarações como: não roubei, não matei, não causei fome, não falseei a balança e até não bloqueei a água de um rio. Eram padrões éticos e comunitários. Caso o réu ficasse nervoso no momento da confissão e não conseguisse se expressar direito, Thoth, o deus da comunicação e da escrita, auxiliava o réu para que a verdade prevalecesse. Você é levado por Anubis até a frente da balança de Maat. Chega o momento crucial. No prato esquerdo, Anubis coloca o coração de Nacht, sede de suas emoções, consciência e moralidade. No direito, Thoth, o deus da sabedoria, coloca a pena de Maat, o símbolo máximo da verdade e da ordem universal. Uma curiosidade é que o coração era a única parte do corpo não removida durante a mumificação. Os egípcios acreditavam que ele seria a testemunha final do caráter do indivíduo. O cérebro era considerado inútil e descartado através de pinças inseridas no nariz do falecido. O silêncio no salão é absoluto. O destino de uma alma pende na frágil oscilação de uma balança de ouro. Se seu coração fosse mais leve que a pena de Maat, ele iria viver nos campos de Aru, um lugar de felicidade e vida eterna. Porém, se o coração se provasse mais pesado que a pena de Maat, este seria devorada por Amit, o devorador de almas. O coração se prova leve. A verdade prevalece. To, o escriba divino, registra o veredito favorável. E então a voz de Osíris ecoa, não pelos ares, mas dentro da própria alma de Nacht, que diz: ele é Makeru, que quer dizer verdadeiro de vós. Ele venceu o julgamento.
Com um julgamento completo, as portas para a vida eterna se abrem. Nacht está liberto para adentrar os campos de Aro, uma versão ideal e perfeita do Egito, onde colherá em campos eternos, navegará por rios tranquilos e se reunirá com seus entes queridos que também foram justos. A morte foi finalmente superada. A vida no além egípcio não era apenas espiritual. Eles acreditavam em uma existência muito real e tangível, onde podiam comer, beber e se divertir. Por isso, as tumbas eram abastecidas com mobília, jogos, comida e estátuas que agiriam como servos na nova jornada da vida no paraíso.